Olá, povo de Deus, vem hoje com mais um vídeo aí, hoje polêmico. Nós vamos estar compartilhando, né, porque aqui ninguém tem nada para ensinar, mas nós estamos compartilhando daquilo que Deus tem colocado em nosso coração, a partir da leitura e do estudo da palavra de Deus. Estou aqui com mais um vídeo para você, com o maior carinho do meu coração, mas eu quero te pedir que você curta e compartilhe os vídeos, que você se inscreva no canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas por este conteúdo. Nós sabemos que o YouTube não oferta, né, com tão generosidade assim os vídeos cristãos, mas sei que com a sua ajuda nós chegaremos a lugares muito mais longes, né? E aí ajudaremos pessoas a estar se esclarecendo e uma palavra com melhor claridade, com melhor luminosidade, né, diante dos púlpitos do nosso Brasil e fora do Brasil também, aonde o Senhor quiser nos levar. Bom, hoje a palavra escolhida, a palavra a ser compartilhada, está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28. Hoje eu vou falar com você algo bem complexo, bem polêmico dentro da palavra do Senhor, mas vamos expor aí a nossa ideia para que a glória do Senhor seja aí elevada e alcance aí a sua vida para o nome de Jesus ser exaltado. Olha aí, o que diz a palavra do Senhor, aqui tem um título: Saul consulta a pitonisa de Endor, ou pitonisa, vidente, nós temos como bruxa, nós temos também como médium, nós temos vários nomes, né, várias colocações aí para o nome pitonisa. Vou fazer uma leitura breve com você de um trecho do texto e logo nós vamos entrar naquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso de número 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. De noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído de toda a terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, meu Deus, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isto. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir, Samuel. Somente até aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Irmãos, eu quero partir de um princípio com você. Já vou iniciar o vídeo, já deixando bem clara a minha opinião, segundo o que está escrito aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28. Eu sou parte do princípio, né, no meu coração, diante da leitura bíblica, de que Deus não é daquele tipo de pessoa, ou daquele tipo de gente, que diz pra nós assim, ó: faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Deus não trabalha assim. Muito pelo contrário, porque no Novo Testamento Jesus fala: sedes meus imitadores, como eu sou de Deus, do Pai, como eu faço. Paulo vai dizer a mesma coisa: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então aqui não vale a tese de que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Deus trabalha desse jeito, juntamente com Jesus e o Espírito Santo. Faça o que eu mando e faça o que eu faço. Então, diante desse texto, a minha opinião é de que com certeza era um espírito maligno, ou esta mulher estava fingindo, porque há muito fingimento. E não é de hoje, é desde os tempos dos primórdios. Nós vemos que isso tem na Terra há muito tempo. Vamos partir de um princípio de quem era Piton, para saber da onde originou-se o nome pitonisa. Você leu comigo: ele procurou uma adivinha, uma feiticeira. Aqui o texto deixa bem claro de que o escritor, ele acredita verdadeiramente que foi Samuel que subiu. Por quê? Porque os fariseus, os judeus antigos, até alguns nos dias de hoje, eles acreditam de que 3 a 4 dias aí, a alma, né, ainda pode retornar ao corpo. Então eles ficam num tal de purgatório ali, um tal de um retiro espiritual, essa alma, e que o ser humano, ele pode, né, entrar em contato ainda com este espírito. Mas a palavra do Senhor diz, você leu comigo, que Saul, ele exterminou da terra todo vidente, todo feiticeiro.
né, todos os adivinhos. Por quê? Porque isso era um princípio bíblico. Deus havia dito que não era abominação aos olhos dele. E lá atrás, se você prestar atenção, quando Saul sacrifica ao Senhor e Samuel chega, o que Samuel diz para Saul? O que você fez? Porque não era para você pôr a mão aí desenrola a história. E ali a palavra de Deus diz que aquilo, a desobediência, era comparada ao pecado de feitiçaria, que era a abominação ao Senhor. Aqui não é diferente, foi um pecado de feitiçaria. Eu vejo aqui, irmãos, num extremo, quem era Pitom. Pitom era uma serpente que acredita-se na Grécia Antiga, que surgiu na lama, no lodo pós-diluviano. Então, eles acreditam que esse deus Pitom, né, que estava introduzido dentro do tempo de Apolo, né, naquele tempo da Grécia Antiga, eles tinham sacerdotisas, e essas sacerdotisas, né, essas pitonisas, essas videntes, essas feiticeiras, tinham o espírito de adivinhação. Se você correr, eu só estou introduzindo para você formar uma opinião. Se você correr lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, você vai ver Paulo e Silas passeando, né, e pregando o evangelho de Deus, de Jesus. E nós vemos ali que os dois apóstolos estavam sendo seguidos por uma mulher que dizia: eis aí vão varões de Deus, né, homens de Deus, verdadeiramente homens de Deus. Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo se agita, Paulo se incomoda com aquela mulher, olha para ela e diz: ei, sai dela, em nome de Jesus o Nazareno. Porque, irmãos, engraçado, ela não estava dizendo nada contrário, ela estava dizendo algo favorável. Era mentira? Não era. Era verdade. O espírito da pitonisa, a Bíblia deixa claro que era uma adivinhadora e que os homens ganhavam dinheiro com o dom dela. Então, irmãos, nós vemos que não é porque acertou ou porque deixou de acertar que não é Satanás. Por quê? Ah, irmã Paula, eu sei que Satanás é o pai da mentira. Ele não deixa de ser o pai da mentira porque ele falou algo que era verdade. Entenda uma coisa, para mim, com certeza, aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28, foi um espírito maligno que subiu ou foi enganação dessa mulher. Por quê? Porque Deus não vai de encontro à sua palavra. Irmã Paula, mas o homem estava convencido. Sim, o escritor, se você ler o texto, você vê que o escritor está convencido de que foi Samuel ou a sombra de Samuel. Por quê? Porque eles acreditavam nisso nesse tempo. Era proibido diante de Deus. Aquilo Deus tinha proibido diante deles. A lei de Deus proibia qualquer contato ou qualquer consulta aos mortos. Ele proibia a necromancia. E até os dias de hoje, a palavra do Senhor não aprova e não apoia esse tipo de prática. E esse capítulo, de número 28, dá vazão para muitas religiões, ou até mesmo dentro do segmento cristão, de acreditar de que isso aqui foi o próprio Deus que quis provar o seu poder. Não, irmãos. Deus não precisa usar nenhuma situação dessa para provar o poder dele. Deus é Deus de vivos. Ele não é Deus dos mortos. Ele não vai usar morto para falar com você, porque ele tem vivo para isso. Ele tem outros meios. Ele tem anjo para mandar. Ele tem sonho para te dar. Ele tem aí o teu ouvido para falar com a voz do Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo de Deus que vai te convencer de algo que ele está achando que não condiz com aquilo que ele quer. Ele não precisa usar dos meios, né, obscuros daquilo que ele mesmo reprovou para o seu povo, para falar com o seu povo. Você vê aqui que Saul estava desesperado. Saul não estava em sã consciência. Saul estava no íntimo, sabia que Deus o havia deixado. A irmã Paula, mas Samuel subiu e disse para ele que já havia outro ser escolhido em seu lugar. Peraí, irmãos, lá atrás ele já tinha dito, Samuel já tinha dito isso a Saul já sabia. O Satanás já tinha ouvido isso. Então, nós vemos aqui, irmãos, o desespero de um ser humano. Aonde pode chegar o desespero humano de querer ouvir a voz de Deus e não escutar mais. Aqui, Saul, ele disse para Samuel, o tal Samuel, quando sobe, de que ele teria tentado falar com Deus de várias maneiras. Deus não usava o profeta mais. Deus não o visitava em sonhos mais. Deus não falava mais com ele. Então o desespero fez com que ele procurasse essa profetisa, essa pitonisa, essa médium, essa adivinhadora.
Irmãos, Deus não precisa dessas coisas. Olha, vou dizer para você, Flávio Josefo, um grande historiador, ele defendia a tese de que verdadeiramente foi Samuel que subiu. Martinho Lutero já diz que com certeza foi uma sombra demoníaca, com certeza foi um trabalho demoníaco ali. Então nós vemos grandes divergências em fontes históricas, né? E também em pessoas que nos espelhamos, como Flávio Josefo, né? Ou como Martinho Lutero, que nós nos espelhamos, né? Que é o grande pai da reforma protestante. Mas nós temos também fontes históricas, assim como o livro de Flávio Josefo. Mas, irmãos, a opinião ela deve ser formada a partir da leitura bíblica, a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus coloca em seu coração. Para mim, com certeza, ou foi charlatanismo, ou foi enganação, ou verdadeiramente, pelo espanto dessa mulher, ou verdadeiramente subiu mesmo um espírito demoníaco, dizendo-se ser Samuel, porque aqui, nenhum momento Samuel fala nada, né? Falou só essa hora, e na hora que ele chega, ele não fala, eu sou Samuel. Essa mulher que diz, é Samuel. Então nós vemos aqui com uma grande claridade, diante daquilo que Deus colocou em meu coração, eu quero dizer para você e compartilhar com você a minha opinião. Não foi Deus que operou através disso. Se você ler com compreensão o texto, você vê que este homem, Saul, estava totalmente perdido. Este é o risco que corremos quando não estamos na posição que Deus nos quer, quando não estamos adorando a Deus do jeito certo, quando não estamos buscando ao Senhor da maneira correta. Paula, tem muito adivinho ainda dentro das igrejas? Tem. Como que eu vou descobrir que há um espírito de Pitom no meio da igreja? Irmãos, Deus ainda fala através do profeta, Deus ainda fala através do sonho, Deus ainda revela, Deus faz coisas absurdas no nosso meio na terra. Mas eu vou falar uma coisa para você. Sabe como nós podemos ter um indício de que é um espírito de Pitom que está trabalhando dentro da igreja? Por muitas vezes, quando isso serve para ganhar dinheiro. A Bíblia vai dizer lá que Paulo fala com claridade de que aquela mulher tinha um espírito adivinho e que os seus senhores ganhavam dinheiro com ela. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus ele fala para te ajudar. Deus ele fala para te direcionar. Deus ele fala porque ele quer alegrar o seu coração. Deus ele fala para responder a sua oração. Deus ele fala porque ele é Deus e ele pode falar onde ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Mas também há muita enganação dentro da igreja, para que o homem ele corra atrás dessas coisas, porque infelizmente o ser humano ele não vai na fonte aqui. Ele não procura no joelho, na oração, no descanso, na solitude, no relacionamento, né? Na intimidade, na entrega. Ele não tenta por essa área, mas ele tenta para a área mais curta. Foi o que Samuel fez. Ele foi pelo lugar mais curto, encurtou o seu caminho, ou seja, era mais fácil falar para ela subir Samuel do que se arrepender e voltar atrás de tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele estava desesperado para ouvir a voz de Deus. E muita gente faz isso, irmãos. Perde um ente querido, perde alguém aí e entra dentro de um centro, muitas vezes, para ouvir esse ente querido falar ou para escutar alguma coisa acerca de vida emocional, vida espiritual ou até mesmo vida financeira. Deus não precisa disso. Deus é o teu Deus e ele não precisa desses meios para trabalhar. Irmã Paula, ele pode? Com certeza, não estou questionando a grandeza e o poderio de Deus. Nunca, jamais. Porque ele é dono de tudo. A Bíblia diz que ele manda em cima da terra e até debaixo da terra. Então, eu não estou questionando aqui a grandiosidade e nem o poderio de Deus. Eu estou dizendo para você que ele nunca iria contra a sua palavra, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que era proibido a consulta aos mortos, jamais ele usaria desta prática aqui para falar com Saul. Fique com essa palavra no seu coração e que o Espírito de Deus esteja com você agora e sempre, para a glória de Jesus. Amém?